Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre a cotação de BTLG11, o fundo de logística do BTG, que está estagnado há cerca de 5 anos, né? Está com a cota parada que tem bastante tempo. E depois de falar a respeito, vou trazer aqui as últimas atualizações do relatório gerencial, que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. A ideia aqui para esse vídeo tive inspiração no comentário de um inscrito aqui em um vídeo que já tem até um tempinho, mas estava guardado para comentar aqui com vocês. Então, vou ler aqui o curto comentário dele. Uma pergunta: por que BTLG11 é um bom fundo se ele paga míseros 9% ao ano e não valoriza ao longo do tempo? Melhor deixar no CDB 120%. Explica, por favor. Primeiro aqui respondendo sobre os míseros 9% ao ano. Aqui provavelmente se trata de um investidor novato, né? Comparando aqui coisas que não se deve comparar, como provavelmente que rendimento de fundos de papel com fundos de tijolos, né? Que esse rendimento de 9% ao ano é um excelente rendimento quando a gente está lidando aqui com fundos de tijolos, tá? Esse print que já tem bastante tempo, tá? Nem sei se esse é o yield atual de BTLG. E que também ele compara com renda fixa, né? Que entre deixar num CDB 120%. Aqui o CDB bem que deve ser do Banco Master, né? Talvez que seja antes do Banco Master, já tem vários meses que foi aqui que eu postei esse vídeo. Então aqui uma dúvida boba, né? Um erro bobo aqui que ele cometeu. Todo mundo aqui já foi novato um dia. Vamos ter paciência aqui com esse investidor. Ok. Então aqui nessa parte, o correto seria comparar com a NTNB, né? Com a remuneração dos títulos públicos. Que no caso, deixa eu pegar aqui, tem que comparar com isso daqui, né? Com o yield do remuneração do título público. Comparar os 9% com esses 7 tantos que o fundo está pagando atualmente e tem que ter um spread sobre esse valor. Lembrando que fundo de tijolo ele tem dois componentes. Tem o aluguel, que é a renda, né? Os rendimentos, e a valorização dos imóveis. Então, não podemos fazer esse tipo de comparação apenas do rendimento versus a rentabilidade que a gente encontra em fundos de papel e renda fixa. Não é essa conta que se deve fazer. Ok, mas a intenção aqui do vídeo é focar na segunda parte que ele comenta e não valoriza ao longo do tempo. Aqui é uma frase bem determinística, né? De que o fundo não se valoriza. Realmente, ele não se valorizou nos últimos anos, que não quer dizer que ele não vai se valorizar daqui para frente. Mas aqui sim ele está até que correto aqui nessa fala, porque a gente for pegar bem aqui a cotação do fundo está nessa faixa R$ 100 já há bastante tempo, né? Que no momento que eu tô gravando tá a R$ 100 fechado. Não sei quando que vou postar esse vídeo aqui, quando de setembro, pode demorar um pouco. Acredito que quando eu sair para público não vai estar tão diferente aqui do que eu tô falando, né? Quer dizer, não sei como é que vai estar. Mas enfim, aqui a gente vê a cotação tá lateralizado já praticamente aqui uns 5 anos, né? Aqui 2020 já tá um preço bem mais alto, né? Mas enfim, tem uns 5 anos que tá aqui nessa cotação. E com relação aos motivos dessa estagnação na cotação de BTLG. Primeiro deles, eh, os juros eles subiram bastante desde então, né? Esse aqui é um fator que pressiona para baixo a cotação dos fundos imobiliários, não só de BTLG, mas de todos eles. Com a concorrência está muito forte aqui com a renda fixa, isso daqui acaba pressionando para baixo, ah, e limitando o potencial de valorização dos fundos. Outro fator que prejudica é que o rendimento de BTLG11 não caminhou muita coisa não, né? Está aqui estacionado aqui já há um tempo. Ele evoluiu bastante aqui em 2019, indo aqui para 2020, 2021,
quando o BTG assumiu aqui o fundo, né? Mas nos últimos anos não foi possível observar um aumento de rendimento significativo, tá? Que meio até teve um aumento de rendimento, mas nada assim tão significativo assim, né? Provavelmente perdeu para a inflação aqui o poder de compra. Aqui o problema para isso é a famosa renda inflada, né? O gestor inflou a renda aqui com vendas no passado e agora tem um pouco mais de dificuldade de aumentar essa renda. Então, é por isso a importância de a gente estar sempre estimando a receita a resultado recorrente. E com relação a quando que a gente vai ver essa cotação subindo? Olha, isso aqui vai acontecer quando os juros começarem a cair, quando a NTN-B começar a cair, né? Realmente está um patamar historicamente muito elevado, IPCA mais 7. Me recordo quando saiu do IPCA mais 5, foi para IPCA mais 7, muita gente ficou surpresa com batendo IPCA mais 6. Agora aqui a gente está já no IPCA mais 7%, né? Aqui um patamar realmente que assusta bastante. Então, quando o fundo tiver aqui uma queda para talvez 5, 5 e alguma coisa, tem muito potencial de alta. Ah, outro fator que vai aumentar da gás aqui para valorização seria reajustes no rendimento, aqui com o rendimento subindo, atualmente em 78 centavos, com o tempo acontecendo reajustes dos aluguéis, e vão fazer com que o rendimento suba, né? Também pode ter aqui uma aceleração nesse ponto por vendas, né? Isso que pode acelerar essa alta no rendimento, dando espaço para a cotação subir. Também outro fator que pode dar daqui mais um gás para a valorização do fundo são reavaliações positivas no valor patrimonial, algo que pode acabar dando mais potencial aqui de alta, né? Já que se o fundo ele está com muito próximo VP, o pessoal evita ficar pagando mais caro. Então, o VP subindo pode ser algo, pode ajudar na alta de BTLG. Com relação a até quando que pode subir. E isso aqui é algo difícil de estimar, tá? Bem difícil mesmo. Inclusive, atualmente estou tentando criar uma ferramenta aqui para estimar o potencial de valorização de alguns fundos. Aqui buscando projetar qual que a renda vai ser no futuro, qual que é a projeção da NTN-B e com isso projetar o potencial de valorização. Aqui no cenário conservador, esperando aqui uma projeção da NTN-B de 6%, mantendo o rendimento de 78 centavos, aqui calculando uma potencial de valorização de 9% para cerca de R$ 109. Mas isso aqui é uma ferramenta que ainda está em construção, tá? Quem tiver interesse aqui, não só nessa ferramenta, mas em várias outras, faça parte do clube de membros. Clique no primeiro link na descrição. Ok, agora aqui, de forma bem rápida, trazendo algumas atualizações do último relatório. Primeira coisa, aqui um fato importante, eles comentam aqui sobre o pagamento de Sellers Finance, aqui numa compra do Cajamar 1, Cajamar 2 Campinas, que o pagamento é 366 milhões de reais, algo que impactou bastante aqui na linha rendimento caixa. Aqui, ó, dá para ver que tem uma queda bem significativa, né? 5,6 milhões de reais em junho para 2,7 milhões de reais em julho. Então, isso aqui tem reduzido o potencial de reduzir o resultado do fundo. Além disso, é bom ficar de olho que, além dessa parcela, tem mais outra em breve, né? Tem aqui aquela parcela do pagamento lá daquele portfólio de 13 ativos, de 614 milhões de reais. Então, isso aqui tem um impacto bem forte na receita com renda fixa. Lembrando que o fundo nem tem todo esse dinheiro, né? Então, ele não conseguiria pagar apenas com caixa hoje existente. Então, ele teria que ou fazer uma emissão, ou vender algum outro ativo. Talvez pode trocar aqui por cotas também, essa parcela.
Enfim, mas o questão é que acontecendo esse pagamento vai ter mais um impacto aqui na, no resultado, no rendimento do caixa, né? Que na receita de renda fixa do fundo. Então, ficar de olho, o resultado do fundo tende a cair com o tempo. Mas o fundo até que está preparado, né? Tem aqui 86 centavos de estado acumulado, mais 23 centavos que ele ainda tem a receber. Então aqui é um ponto aqui para se prestar atenção. Mas aí seria lá para o segundo trimestre de 2026. Ok, então, atualização importante mesmo. Acho que era essa. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu marquei aqui. Não, acho que seria isso. Então, aqui concluindo sobre o vídeo, apesar do fundo estar deixando a desejar aqui alguns pontos, como a valorização tá meio que parada, né? A questão do rendimento também não subiu tanto assim, mas é, aqui a gente está lidando com o fundo de logística com os melhores fundamentos, melhores imóveis e melhor localização. Então, acho que aqui em algum momento isso vai acabar se refletindo em ganhos, né? Tanto de renda, no caso aumento de renda, como também quanto de valorização, já que os imobiliários tendem a ficar mais atrativos com a renda fixa começando a pagar menos. Então, isso que é uma questão mais de fazer o plantio agora, né? Que na época de baixa, para depois colher na época de alta, né? Tem que ter paciência com o investimento. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva no canal. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!